Oi, turma do livro Francisco de Assis, João Nunes Maia e Espírito Miramês, no capítulo 1, o apóstolo João, na 10ª parte, texto bem grande, né? Vamos lá. Pai Francisco silenciou um pouco, estava com uma estopa inflamada, acesa na luz espiritual. Não se mostrava cansado, era incrível a resistência do que o ancião do amor. Contemplava com alegria indizível as duas plateias, confirmando o que falava Paulo na carta aos Efésios, da assistência do Senhor, aos que se unissem à verdade. Ali estava a comprovação. Sorveu um gole de água e respirou profundamente. Os assistentes estavam todos alertas, ninguém dormia atentos à palestra do apóstolo, que nunca falara na igreja, mas que naquela noite mostrava o quanto conhecia a doutrina do Cristo na mais profunda essência. Doentes de todas as espécies amontoavam-se nos corredores do casarão. Homens, mulheres e crianças suspiravam, tomados de fé. Esperavam, por intuição, que Pai Francisco, ao terminar sua pregação, lhes dessem a bênção. E quem sabe? Nunca morrem as esperanças e Deus poderia operar algum milagre por intermédio daquele pastor de almas. Meus filhos, continuou, já me encontro no fim da estrada que, por assim dizer, é a vida. No entanto, mesmo sendo poucos os instantes, alegra-me viver essa festa espiritual que nos foi dada por misericórdia de Deus. Pode ser a minha despedida deste mundo, que me foi uma escola valiosa e tenho certeza o será para todos. Tudo, meus queridos, na Terra constitui peça valiosa na engrenagem da evolução. Nada poderemos amaldiçoar por não entendermos a função das coisas no aprimoramento das criaturas. Ninguém é culpado de nossa ignorância, nem mesmo nós. Esta é a lei em todos os espaços do infinito, tendo Deus como um feitor sábio e justo. Paulo nos envia orações a fim de que desperte em nós o homem interior, que sejam liberadas as forças internas e confia em que a aceitação do Evangelho pelos Efésios seja como um toque de despertamento nas qualidades que dormem em cada criatura, anunciando que o Cristo chama a todos para a operação urgente nos campos do aperfeiçoamento. Eis que ele bate às portas de cada um, que tem nas mãos o segredo de como abri-las, desejando que a igreja seja sustentada pela fé divina e humana, que andemos unidos pela fé e pela graça do Senhor, nos compenetremos dos nossos deveres perante Deus, a família e os semelhantes, respeitando os direitos do próximo, repartindo com alegria aquilo que temos para dar. Deveremos nos tornar um só corpo e um só espírito, num vínculo de paz, e confirma com veemência o que for anunciado por Moisés. Há um só Deus sobre todas as coisas, ao qual devemos amar com todas as nossas forças e o nosso interesse. Passou em seguida a discorrer sobre os serviços dos filhos integrados no ministério do Mestre, apontou as reações inferiores para os que não têm responsabilidade e preferem a inércia ao trabalho, propôs uma regra saudável a fim de que a vaidade não desfigure as belezas das atitudes evangelizadas, deu firmeza ao tom da voz e continuou com delicadeza. Amados, a santidade cristã é contrária à corrupção, cuja ignorância segrega e abafa os poderes do espírito, desnorteado igualmente os sentimentos mais elevados. Foi nesse sentido que o Cristo veio atear fogo e tem pressa que ele se alastre. Aproxima-se o tempo da queima do joio no meio do trigal de Deus. Nós somos plantas nascentes na lavoura do Mestre e ele, o jardineiro da criação. É necessário que nós nos despojemos do homem velho para que a juventude nos revista de ânimo nos serviços do bem, que a beleza contorne toda a nossa forma, mormente no que tange a moral e as atitudes, e que nunca sejamos insensíveis às necessidades dos outros, à dor alheia e aos infortúnios ocultos. Busquemos, pois, a santidade, ela é a pureza que nos comove até a alma, porque é o amor nos convidando à serenidade constante. Trabalhar em benefício dos outros é certamente ajudar a nós mesmos, porque estamos ligados uns aos outros por laços indestrutíveis e o amor de Deus para conosco corre por esses fios vitais que fazem a humanidade uma constelação. O cúmulo de estrelas humanas se interliga por lei de justiça e necessidade de uns para com os outros.
conclama-nos o homem de Tarso que aquele que rouba não deve fazê-lo mais. O que despreza o trabalho honesto, que se revista de honestidade. Aquele que se ira por qualquer motivo, que se esforce para perdoar. E quem cultiva melancolia, já ao amanhecer do dia, que haja como o sol, despejando raios de alegria ao terminar a madrugada. Não deixemos que os pensamentos se desprendam dos lábios sem que antes tenham sido analisados, para que o escândalo não se processe por nós e perturbe os outros. É indispensável que imitemos os santos que imitam Cristo, que imitou a Deus. A cobiça nos engana e a transitoriedade da falsa virtude nos esmorece diante da vida. Toda aquisição duradoura requer tempo, e o tempo busca espaço, e este apura as coisas para que elas sejam permanentes. Caramba, quanta lição, gente! Meus filhos, abandonemos as trevas que escurecem os nossos sentimentos, que esmorecem a razão, que incentivam a tristeza. Basta pensarmos na máxima divina. Desperta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Para sermos ajudados a entender a nossa missão, não é preciso que tudo abandonemos para seguir Cristo. Isto seria sairmos de um extremo para o outro e ficarmos do mesmo modo que antes. Sensato é que usemos tudo com nobreza de sentimentos, tendo o Mestre como filtro, a fim de que tudo nos chegue com pureza e dignidade. Quantos maridos nos ouvem e quantas damas nos assistem. Filhos, servos e senhores, a todos aconselhamos que amem uns aos outros, como Jesus nos amou, ou que pelo menos tentem, sem interrupção, fazer isso em nome da paz. Esta é a maior armadura que nos protege contra qualquer investida da ignorância ou de inimigos que queiram se apossar de nós, procedentes do exterior ou oriundos do coração. Vou parar por aqui. Caraca, gente, é muita lição, né? Ó, um texto que eu li pequeno, mas cheio de lição. Vê bem o discurso que ele está fazendo aqui. É importante que a gente entenda que esse texto foi gerado há muito tempo atrás, né? Mais de 2000 anos. E esse discurso que foi gerado há tanto tempo atrás, até hoje a gente não conseguiu colocar em prática. Nós estamos ainda tentando compreender essas palavras, tentando usufruir delas no nosso dia a dia para nos tornar pessoas melhores. É um exercício constante, não é um exercício que você lê uma vez e já vai colocando em prática. Como ele falou, se você tirar de um extremo da ignorância e jogar isso como se fosse um ensinamento que eu tenho que começar a colocar em prática agora, a todo custo, correndo, eu vou ser um extremista que vai acabar dando em nada também. Ele fala que tudo que está sendo dito aqui, em termos de conhecimento, é para você exercitar no dia a dia, é para você fazer de degrau em degrau, subindo devagarinho, dentro do princípio e da moral que o espírito necessita para uma evolução espiritual. Então ele está batendo naquela tecla assim, de que é chegado o momento da separação do joio do trigo, que os seus conhecimentos têm que ser colocados em prática. E se você não tem o conhecimento, você tem que correr atrás desse prejuízo, adquirir o conhecimento e passar a exercitar. E não é exercitar tudo de uma vez, mas sim aos poucos, com aqueles que você tem em sua volta. A tolerância, a questão da paciência, a questão da benevolência, né? Você cortar conversas inúteis. Quantas pessoas não param no dia a dia para falar com você? Às vezes pergunta para você assim, como é que você tá? Aí você responde, eu tô bem, graças a Deus. Ai, que bom. Você viu a fulana? Descasou, traiu o marido. Ai, você viu aquele fulano, ele tá usando droga. Nossa, aquela outra pessoa é tão difícil. Aí começa a maledicência, é uma coisinha de nada. E se você der apoio, aquela conversa cresce. Quando você vê, você está falando de Deus e o mundo. E isso é a nossa imperfeição sendo exposta. A gente está sendo colocado à prova. Quando chega qualquer notícia contrária do que seja bom, você tem que jogar essa conversa de volta para onde está vindo.
E aí, como que você vai fazer isso? Na estupidez? Ah, não quero saber e tal, né? Dane-se o outro lá. Não. É a hora que você tem que ter a paciência, a tolerância e demonstrar, ainda que é difícil, né? Ainda que seja complicado pra gente cortar o mal pela raiz, tem que saber ter um jogo de cintura de modo que você ainda faça a pessoa refletir sobre o erro da palavra dela. Olha só como é interessante isso. É você se transformar e ainda levar a transformação ao próximo. Você servir de exemplo para que o outro se espelhe em você, para que o outro se encontre no caminho perdido que ele está. Ele, opa, peraí, eu falei demais. Opa, peraí, eu não devia ter falado, né? Então a gente vai encontrando dentro das nossas atitudes diárias, nós vamos encontrando quem realmente nós somos enquanto espírito e o quanto a gente ainda precisa mudar. É chegado o momento, já passou, na verdade, o momento da gente entender os nossos erros, da gente retomar as nossas atitudes em prol de nós e em prol do próximo, né? Tendo uma visão de vida futura, que não é uma vida material, mas sim uma vida espiritual, calcando de pouquinho em pouquinho essa evolução espiritual da qual a gente está sendo chamado há muito tempo. Então nós temos que ter a consciência de que nós não somos carne e osso, nós estamos na carne, vivenciando a carne para o nosso enriquecimento do nosso próprio espírito, do qual a gente precisa dessas vivências, dessas experiências para nos tornar melhores. E aí é onde ele, mesmo no momento assim de conflito, no momento que ele está vendo, que ele está partindo, ele está deixando ensinamentos maravilhosos. E assim como ele, Jesus também. Aí foi onde eu anotei aqui, e eu vou repetir, porque é muito importante. Se não fosse importante, eu não teria sublinhado aqui. Olha o que ele fala. Conclama-nos o homem de Tarso que aquele que rouba não deve fazê-lo mais. O que despreza o trabalho honesto, que se revista de honestidade. Aquele que se ira por qualquer motivo, que se esforce para perdoar. E quem cultiva a melancolia, já ao amanhecer do dia, que haja como o sol, despejando raios de alegria ao terminar a madrugada. Então veja bem, ele está sendo bem, né? Como que é a palavra assim, bem duro, bem claro. Aquele que está no erro, que tenta se consertar, né? Aquele que está no caminho errado, retoma teu caminho. É agora, não é para depois. A transição está ocorrendo. Se você não fizer isso agora, você vai ficar para trás. Você vai repetir de ano. Você vai ter que fazer tudo outra vez. Ele está deixando muito claro nas palavras dele. Ele está sendo bem direto. Ou vai ou racha. Né? É chegado o momento. Não dá mais para esperar. Então, o que eu estou fazendo aqui, cabe a Deus me julgar. Mas já está chegando o momento do julgamento aí. Não é julgamento final. Não eu vou para o sono eterno da beleza, ou eu vou ser castigado no quinto dos infernos eternamente. Não é isso. O julgamento final não é esse. O julgamento final é do tipo, transição está ocorrendo, meu filho. Você quer ficar no planeta de provas e expiação? Então você vai para outro, porque esse aqui já era. Esse aqui vai virar regeneração. Tá dando uma chacoalhada na gente. É agora ou nunca, né? O que tá errado tem que ser consertado. Não dá mais tempo. Não tem mais essa de, dessa vez não deu certo, eu vou reencarnar aqui para dar certo depois. Não, você vai reencarnar, mas vai reencarnar em outro lugar, porque aqui já não dá mais. Chegou o momento. Não dá mais para ficar tapeando, não dá mais para ficar protelando. Aí ele fala assim, olha só as palavras dele, como é dura, como é direta, e isso tem que ser aqui, internalizado. Não deixemos que os pensamentos se desprendam dos lábios, sem que antes tenham sido analisados. Ou seja, aquilo que você pensa não vai soltando. Você pensa, filtra, para depois você falar. A gente ainda está muito naquela assim, eu falo o que eu quiser, cada um entenda como quiser, eu não estou nem aí. Palavras jogadas ao vento não voltam mais. O que se escreve perpetua. Então tome cuidado com aquilo que você está registrando na vida das pessoas. Entrou para fazer o bem? Continue.
Ah, mas eu me deparei com a ingratidão. Tudo bem, você não quer continuar porque aquilo está te ferindo, é um direito seu. Mas não se desprenda das suas atitudes boas em razão da atitude ruim de alguém. Continue nas atitudes boas. Você está falando em caridade, você está falando em fazer o bem, continue praticando o bem. Ah, mas eu faço isso, só me lasco, as pessoas não dão valor. Problema ema delas. Agora você continua. Você pode não continuar com aquela pessoa, mas você vai encontrar outra pessoa a quem você pode fazer. É indispensável que imitemos os santos, que imitaram Cristo e que imitou a Deus. Ou seja, é indispensável que a gente siga Jesus. É indispensável nesse momento que a gente entenda a vida e a obra de Cristo e que de fato a gente siga seus passos. Jesus dizia o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega a Deus, ninguém chega ao Pai se não for através do caminho que Jesus fez. Ele fez, ele não só falou, ele fez, ele agiu, ele deu exemplo e nós devemos seguir a Cristo. Não tem outro caminho, não tem outro jeito de se chegar numa elevação espiritual se não for através do caminho que Cristo fez. E algumas vezes ele se deparou com a ingratidão, e algumas vezes ele se deparou com a violência, ele se deparou com humilhação, ele se deparou com sentimentos ruins, porém ele limpava isso dentro dele na certeza de que ele estava com o dever cumprido, ele estava fazendo a vontade do Pai. Quando nós temos a consciência tranquila de que nós estamos fazendo o nosso melhor, nada em volta nos abala. E aquilo que aparentemente abala, passa rápido, porque nós ainda temos uma imperfeição moral. Então, às vezes, a gente fica meio melindrado com algumas situações. Eu ando meio melindrada com algumas situações que andam me ocorrendo, mas eu estou tentando esvaziar meu coração o mais que eu posso, limpando ele através de prece, através de me aplicando em outras situações, né, desfocando daquela que não foi muito agradável. A gente tem que ter um jogo de cintura para sair fora daquilo que machuca, para que a gente não se deixe levar por sentimentos menos superiores que esbarram no nosso orgulho, no nosso egoísmo e não deixa a gente frutificar. Então a gente tem que ir buscando outra saída. É o momento da gente parar e pensar, poxa, eu não posso ficar preso a isso aqui que está me fazendo mal, eu tenho que fazer coisas que me façam bem. E aí a gente vai mudando a nossa rota. Pessoas entram e saem da nossa vida. Situações passam pela nossa vida e vão embora. Cenários desse grande teatro que nós fazemos mudam constantemente. O que tem que haver dentro desses cenários? Que o nosso personagem, à medida que ele vai se confundindo com outros personagens, que ele vai fazendo parte de outras histórias, ele consiga entrar e sair mediante a mesma postura, postura no bem. E essa postura no bem é só seguindo Cristo. Não tem outro jeito. Ponto.